Giro Metropolitano para você, aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, obviamente, mais uma oportunidade para falarmos de Pernambuco, da região metropolitana, e hoje tendo como pauta o turismo, esse setor tão importante para a economia, para o desenvolvimento, para a vida das pessoas, para a sua renda, para a vida nas cidades e que envolve diversas questões e desafios. E para esse tema, Eduardo Lório, que é presidente da empresa de turismo de Pernambuco, a Impetur, hoje conosco no Giro Metropolitano. Seja bem-vindo. Obrigado, Natália. Obrigado, Tony, pela oportunidade para a gente conversar sobre o que o governo Raquel Lira vem fazendo no desenvolvimento do turismo de Pernambuco. Essa atividade tão importante, como você falou, que afeta diretamente, positivamente, na vida dos pernambucanos. São mais de 52 atividades econômicas ligadas ao turismo e Pernambuco tem no seu sangue, no seu DNA, esse potencial e é um dos destinos mais buscados do mundo, sem dúvida. Tony Araújo na bancada, sempre no Giro Metropolitano, uma alegria. Pois é, e hoje a gente falando além do que é importante para quem vive e circula, também para quem vem passear e vem a negócio na região metropolitana, né? Sim, nem precisamos aqui citar as praias, a beleza natural, os recursos, isso é óbvio para todos, não é, presidente? Mas claro que existem várias questões que, inclusive, por exemplo, as estradas, o que nos leva a esses destinos e tudo que tem sido feito. O senhor está na presidência da Impetur, está na gestão desde o começo desse governo. Para esse início de papo, para que a gente possa situar também quem está nos acompanhando, o que foi possível fazer até então? No que foi possível avançar? Como o senhor encontrou a Impetur? Qual, cara, de uma forma muito simples, que visibilidade, que marca o senhor imagina que possa estar deixando nesse importante setor? Perfeito. Para começar a nossa conversa, né, eu sou empresário do setor de turismo, eu sou a quarta geração de uma família que trabalha no setor de turismo. Nossa família tem mais de 40 anos de experiência nesse segmento. Tenho a honra hoje de ocupar um espaço na Impetur que já foi presidido pelo meu avô por duas oportunidades, no governo Joaquim Francisco, 93 94, depois no governo Jarbas, 99 a 2003. Né, meu avô já faleceu, Frederico Lóio. Né, eu começo na Impetur, né, tenho esse desafio aí colocado pela governadora, representando um segmento. Então ela buscou no trade turístico uma pessoa que pudesse representar esse setor, né, e trazer para o governo do estado, né, experiências e as visões dos gargalos que esse segmento passa há tantos anos, né, não só em Pernambuco, como também no Brasil de forma geral. Nos últimos anos, o turismo brasileiro vem sofrendo bastante. Né, a gente teve a crise do óleo aqui em Pernambuco, nas praias, teve crise de aviação quando a Avianca quebrou em 2018 para 2019. Depois, o problema nos Boeings da Gol do 737 em 2019 também, a própria pandemia. Então, é um segmento que vem sofrendo muito, né, há muitos anos. E a gente acredita bastante, Natália, a governadora fez seu plano de governo ouvindo o trade turístico de todo o estado. A gente levantou alguns dos principais gargalos e, obviamente, cai na infraestrutura, na promoção e na capacitação e no resgate de lugares simbólicos e históricos do nosso estado. Né? Então, a gente chega na Impetur montando um time técnico para poder sempre estar em conjunto com o trade. Então, nossas ações são trabalhadas sempre ouvindo o trade turístico, né? Eles participam ativamente das nossas ações. No Conselho de Administração da Impetur, a gente tem dois nomes que foram indicados pelo trade, Otaviano Maroja, presidente do Conselho do Convention Bureau de Porto de Galinhas, e Sandra Luque, que é diretora da Luque Receptivos, que é uma das maiores receptivos, é o maior receptivo do Nordeste, né? Referência nacional. Então, essas pessoas trazem muito conhecimento para o nosso dia a dia. E um dos maiores legados que a gente pode deixar hoje na Impetur, a gente está trabalhando internamente na Impetur, questões administrativas, né, no nosso modo de ver de gestão empresarial. A Impetur é uma empresa, né, um SA, né, mas na sua atividade fim, que é a participação em feiras e eventos e capacitação tanto de mão de obra aqui do turismo, como também dos operadores de viagens. Esse eu acho que é o principal legado. Né? A gente já capacitou, né, desde o início do governo Raquel Lira, eu tive a oportunidade de assumir no dia 2 de janeiro de 2023, junto com a governadora, mais de 50 mil operadores de viagens. Essas capacitações estão através de feiras e eventos. Né? Então a gente não está lá somente distribuindo papelaria e mostrando vídeo. Né? A gente está lá capacitando, né, e mostrando e fechando o negócio. A gente só faz ações levando o trade turístico para que possa haver rodada de negócio
Então a gente acaba um momento de capacitação com esses operadores, já leva esses operadores para sentarem nas mesas para os hoteleiros, para os receptivos e para os empreendedores fecharem negócio. Por exemplo, a gente está lá falando sobre a região metropolitana, que é o nosso tema aqui hoje. Então a gente vai falar sobre Recife, Olinda, Igaraçu, Itamaracá, Porto de Galinhas, Tamandaré, Carneiros, Cabo de Santo Agostinho. Né? Então a gente leva empresários e empreendedores dessas cidades, né, desses destinos, né, para que após essa capacitação, os empresários, os hoteleiros e pousadeiros de Itamaracá, de Igaraçu, de Porto, eles possam sentar e dizer, vocês viram agora como o nosso destino é bonito, está aqui o nosso hotel, nossos serviços são esses, nossas condições são essas. Então a Impetu leva, proporciona, na verdade, esse espaço para esses empresários e empreendedores estarem conosco. Né? A gente já capacitou aí mais de 50 mil operadores, seja através de eventos próprios das operadoras, seja através de eventos próprios do governo do estado. Né? Esse ano o governo do estado já iniciou seu primeiro roadshow próprio, né? Que é o Roadshow Pernambuco Naturalmente Incrível. A gente teve ações no Brasil e fora do Brasil. Né? Fora do Brasil a gente focou onde o governo aumentou a malha internacional. Então no começo do governo nós tínhamos 3 destinos internacionais e 9 frequências por semana. Hoje a gente passa a ter 9 destinos internacionais, com 12 rotas internacionais, quando alguns desses destinos tem mais de uma rota com outras companhias aéreas, e quase 40 voos internacionais por semana. Então, nosso roadshow passou por Buenos Aires, Córdoba, Santiago, Madrid, Lisboa, Porto, Assunção, Montevidéu, Cidade do Leste, La Plata, Rosário. Né? No nacional, a gente passou por São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Manaus. Agora, em novembro, a gente tem a última etapa em Curitiba, Florianópolis e Gramado. Então, isso no roadshow próprio. Fora o roadshow que a gente participa também, promovido pela Associação de Hotéis de Porto de Galinhas, pelo Convention Bureau de Fernando Noronha, pelo Convention Bureau do Recife. Né? Fora também as ações promovidas pelos operadores. Um dos maiores operadores do Brasil, Azul Viagens, que é ligado às Azul Linhas Aéreas. A gente participou de 13 ações do Azul Taon, que é como eles chamam esse programa deles. Então a gente levantou no começo do ano quais eram os principais emissores da Azul para Pernambuco. A gente elencou essas 13 cidades junto com a operadora. A CVC, que é a maior operadora da América Latina, a gente também participou do seu evento em fevereiro desse ano. Né? Inclusive nós assinamos o jantar de encerramento. Né? Então tinha mais de 1.000 agentes da CVC nesse evento e eles foram recepcionados por toda a nossa cultura pernambucana. Tinha lá os caretas, caiporas, o caboclo de lança, todos os nossos personagens, nossa cultura pernambucana de carnaval, tiveram lá conosco, entrando e mostrando nossas raízes, né, sombrinhas de frevo sendo distribuídas para tocar frevo com todo mundo lá. Então a gente sempre leva, como eu comentei, estava conversando com o Tony antes, a cultura, a tradição e a gastronomia de Pernambuco para esses eventos. Né, são formas atrativas. E um detalhe muito importante também é que a gente entende, né, eu que participo desse tipo de evento já há algum tempo, né, fora da Impetu, a gente tem muito cuidado para que esses eventos não sejam cansativos para o operador de viagem. Né? No dia a dia é muito puxado, a gente está aqui, quando tem um evento de noite, a gente às vezes vai até obrigado. Né? Então a gente tenta fazer um evento interativo, um evento descontraído, para que a gente possa chamar a atenção positiva desses operadores. Então a gente faz sempre uma gamificação nesses eventos. Né? Esse ano, nesse roadshow, nós utilizamos a culinária pernambucana em conjunto com a Brasel, uma grande parceira nossa. Um abraço aí para Tony Souza, presidente da Brasel. Então a gente levou chefes pernambucanos para mostrar a nossa gastronomia. Então a gente levou do litoral ao sertão, todas as nossas regiões foram apresentadas com pratos típicos de cada região. Então o chefe Rafa Vasconcelos estava lá presente mostrando cada insumo das nossas regiões, e no final os operadores puderam cozinhar o prato principal. Obviamente com o auxílio da Brasel, né, sempre tinha um monitor, então era quase um Masterchef para o pessoal ficar atento e interagindo conosco. Né? Isso é um trabalho muito importante. Eu acho que a gente está tendo resultados muito positivos aí, que eu acho que a gente vai falar em breve desses números. Tony. Bom, o senhor falou no início aí da sua resposta sobre gargalos. Na sua gestão, o que o senhor considera que foi
desses gargalos, porque certamente é um trabalho que não para. Superados, né? Um desses que foi superado, e qual foi o impacto disso para essa atividade? Perfeito. O governo Raquel Lira é um governo transversal. Então, muitos dos gargalos de um setor, eles são resolvidos por outros setores, né? E a gente tem uma união muito grande e a governadora acompanha e enxerga o turismo como forma de desenvolvimento econômico e dá a atenção necessária para esse segmento. Então, a gente observa que muitos acessos de infraestrutura a esses destinos, nossos principais destinos, né, eles estavam com muita dificuldade. A gente observa, por exemplo, o nosso maior destino, sem dúvida nenhuma, Porto de Galinhas, né, o quarto maior destino do Brasil. Né? Muita gente, às vezes, fala e acha ruim ter Porto de Galinhas aqui no nosso estado, mas a gente tem que ter orgulho, né, de ter Porto de Galinhas aqui. Né? Um destino indutor, então as pessoas vêm para o nosso estado exclusivamente por causa de Porto de Galinhas, e cabe a nós, enquanto setor público e setor empresarial, tentar aproveitar que essa pessoa já desce no nosso aeroporto para fazer com que ele visite outros destinos. Né? Então a gente tinha um acesso a Ipojuca e Porto de Galinhas, principalmente, muito ultrapassado, né? Porque por causa do desenvolvimento imobiliário e empresarial desse destino. Então a gente tem investimentos importantes do governo do estado na parte de infraestrutura na região de Ipojuca. Né? Hoje, na entrada de Muro Alto, está sendo requalificada o trevo da Polícia Rodoviária para ser feito um girador para melhorar esse acesso. A própria estrada de Muro Alto, que é a VPE 009, que leva o nome do meu avô, Frederico Loio, foi totalmente requalificada. Ali estava horrível, né? Estava esburacada, né? A gente era impossível transitar ali de forma normal. Né? E depois de mais de 10 anos, o destino lutando, o trecho turístico lutando, a governadora entregou a obra requalificada com sinalização, pintura e ciclofaixa, porque quem circula por lá verifica a quantidade de funcionários, de colaboradores dos hotéis e condomínios que vão trabalhar de bicicleta. Né? A gente também tem, em breve vai se iniciar a transformação do trevo de Nossa Senhora do Ó, onde liga a usina Salgado, também no girador, para melhorar o fluxo de turistas durante esse período. A própria estrada de Maracaípe, a estrada de Serrambi, que leva da Vila de Porto de Galinhas para Serrambi. A estrada que leva Serrambi a PE60, que é a PE 051, também está sendo requalificada. A própria requalificação da PE60, né, com a duplicação, com a triplicação em alguns trechos, na verdade, onde tem, como lá tem muito movimento de caminhão de cana-de-açúcar, então alguns trechos de subida as vias vão ser duplicadas, né, para poder o caminhão ir para a faixa da direita e ter uma fluição melhor dos veículos, e a sinalização de trânsito nessa rodovia que está tão debilitada. Né, quando a gente fala do litoral norte, por exemplo, né, a gente tem toda a requalificação da PE 15, com mais de 150 milhões de reais investidos pela governadora Raquel Lira no acesso, principal acesso às praias do litoral norte. Né, a PE 14 em Igaraçu, que é a antiga estrada do Gavoa, também está sendo requalificada. A PE 01 em Itamaracá, do trevo de Itamaracá, daquele girador ali na entrada da cidade, até o Forte Orange, também está sendo requalificada. Outro gargalo, Tony, é a reabertura do projeto Peixe-Boi em Itamaracá, que a gente estava fechado há mais de 8 anos. Esse é um equipamento da Impetur, que é cedido ao ICMBio, e o ICMBio durante um tempo alegou que não tinha capacidade operacional para receber turistas e operar bilheteria, alimentos e bebidas e lojas de souvenir. Então a gente tem um trabalho junto com o ICMBio para que haja uma concessão desse parque, do Parque do Peixe-Boi. Já está em andamento. A gente já superou várias etapas, uma inclusive... concessão para iniciativa privada. Para iniciativa privada, né? Houve uma autorização da Impetur, a gente estendeu a concessão do ICMBio, né? Porque apesar de estar fechado para visitação, mas tem mais de 16 animais recorrentemente sendo reabilitados para serem recolocados na natureza pelo ICMBio, muito bem tratado, tive lá. Nós tínhamos audiência pública já lá, inclusive, da etapa final de concessão. Já abre o edital para as empresas que tiverem interesse se habilitarem, já teve rodada de negócios com possíveis interessados. Então isso é um gargalo importante para o litoral norte, que vai ser mais um atrativo para a região, que é a reabertura do projeto Peixe-Boi. A própria desativação do presídio Barreto Campelo de Itamaracá, que agora em setembro houve a demolição, o início da demolição do presídio. Então aquele equipamento que trazia uma falsa sensação de insegurança para a região. A gente tem poucos indícios e poucos números de
presos que fugiram e assaltaram alguém, mas, de fato, ter um presídio numa ilha turística passa uma impressão, uma sensação ruim, né? E foi desativado e está sendo demolido, que isso é muito importante para a região. A gente tinha, em 22, infelizmente, houve um incêndio lá no mercado de Itapsuma, onde tem a caldeirada. Né? E recentemente a governadora, junto com a ADEP, né, requalificou todo o espaço. Então são alguns desses gargalos. Fugindo um pouco aqui da região metropolitana, um gargalo importante também do governo de Pernambuco era a reabertura da pista de Fernando de Noronha para voos a jato. Então existia uma demanda gigante das companhias aéreas e do trade turístico, né, que o aeroporto foi suspenso para voos a jato em outubro de 22, mas já tinha questões e alertas de companhias aéreas da situação da pista desde 19. Então a gente observava eu entendo a dificuldade logística para essa operação, mas foi reaberto agora em março de 2025, com operações. A gente conseguiu colocar as 3 companhias aéreas voando para Fernando de Noronha. Antes só tinham 2, era Gol e a Azul. Hoje a gente tem as 3 companhias voando e a gente sabe que com a competitividade a gente melhora preço e serviço. Então hoje voa a Latam de São Paulo, a Gol voa de São Paulo e Recife e a Azul voa de Recife. E na outra temporada vai voar também de outro destino do Sudeste, para a gente poder levar mais turistas para a nossa ilha. É claro que é um destino consagrado, existem tantos pontos que podem ser comentados. Agora, é um destino que também enfrenta muitas dificuldades. A cidade de Pojuca como um todo. E aí nós podemos entrar em questões relacionadas à renda, trabalho, emprego, abastecimento de água, esgotamento sanitário. No começo de 2025, logo que assumiu, o prefeito da cidade fez reclamações públicas e demonstrou sua preocupação, por exemplo, com um momento de racionamento de água, que precisava ser realizado de forma urgente, segundo informação da Compesa. E Pojuca é uma das cidades que menos, em percentuais, claro, faz tratamento de esgoto no estado de Pernambuco. Então tem números impressionantes, ao mesmo tempo que recebe muitas pessoas, muitos turistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E aí eu pergunto ao senhor, como essas questões, que são importantes para a vida da população e do turista, são tratadas, como, por exemplo, o esgoto dentro do mar, não é? A inclusão desses dejetos. Não se trata apenas de você passar uma imagem positiva do destino, mas também de saúde pública, de desenvolvimento do turismo, a sustentabilidade desses pontos. Como a Impeturo e o governo têm tratado essas questões desafiadoras? Era uma vergonha, né? O que a gente observava, a questão do esgotamento sanitário, como você bem mencionou aí. Os turistas que visitavam a Vila de Porto de Galinhas sentiam um cheiro de esgoto a céu aberto, né? Em alguns momentos do ano, esse esgoto estourava no mar, né? Nas piscinas naturais, próximo das piscinas naturais. E isso é uma mancha enorme para o nosso destino, né? Uma demanda antiga do trade turístico da região e de todas as pessoas que vivem, na verdade, não só do trade, mas também que vivem lá em Pojuca e principalmente Porto de Galinhas, né? E no ano passado, acho que meados de outubro ou novembro, a governadora, junto com a Compesa, anunciou investimento em toda a requalificação do esgoto, da rede de esgoto da cidade de Pojuca, na Vila de Porto de Galinhas, com mais de 60 milhões de reais de investimento. Essa obra já está em andamento, né? Então em breve essa questão será superada. Mas você trouxe aí questões importantes de estrutura, são esses gargalos que a gente estava conversando no bloco anterior, né? Então a gente observa que é impossível resolver tudo de uma vez, claro, né? Mas a gente vai trabalhando e elencando essas prioridades, né? O prefeito Carlos Santana, que quando tomou posse, né, recebi ele na Impetur, né? Nós estivemos juntos no DR com o então presidente Rivaldo Melo para tratar de questões viárias da cidade, né? Como eu falei, desses 2 trevos que estão sendo requalificados, a PE09, rodovia Wilson Campos, que leva da saída do pedágio até a Vila de Porto de Galinhas, também está sendo requalificada, uma demanda aí da região inteira e também da prefeitura, né? A prefeitura está fazendo sua parte também na antiga estrada da Cia do Lazer, quem circula ali pela região conhece. Então, se você for hoje para Serrambi ou para Toquinho, você saindo do pedágio, em vez de você pegar a esquerda para Nossa Senhora do Ó e para o Porto de Galinhas, você pega a direita, tem uma estrada vicinal asfaltada que bate no antigo aterro sanitário da cidade. Você hoje está em obras pela prefeitura, essa antiga estrada da Cia do Lazer, você vai sair praticamente em Serrambi. Então é mais uma opção de acesso
a quem frequenta o Litoral Sul. Né? A gente está alinhado aí com a Prefeitura, a gente trabalha em conjunto nessas ações de promoção turística. A Prefeitura de Pojuca está conosco, promovendo destino, né? Apesar de eventuais questões políticas, eleitorais, mas a gente observa que o trabalho é feito através da observância da importância econômica da cidade. E um dado importante, nos passado pelo SEBRAE. Porque quando a gente fala de swap, a gente fala aí de dois municípios, principalmente, né? Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Se você pegar o complexo de swap inteiro, as duas cidades, esse número que eu vou falar não traz a verdade. Mas só em Ipojuca o turismo emprega mais do que a indústria. Quando você pega os ipojucanos que trabalham em swap, né, o setor turístico emprega muito mais gente. Então, o turismo tem que ser enxergado como desenvolvimento econômico e social. A gente traz dinheiro novo para Pernambuco. Quando a gente traz um turista para cá, a gente está deixando que ele gaste esse dinheiro no seu estado ou em outro estado do Nordeste para gastar em Pernambuco. E diferentemente da indústria, sem falar mal da indústria, só estou falando bem do segmento que a gente trabalha aqui. São dados, são números. Quanto mais o turismo cresce, mais emprego é gerado. Né? Quando a gente observa o crescimento industrial, é natural que haja a questão de tecnologia avançando, a gente consegue trazer mais soluções tecnológicas na indústria para tirar o emprego, né? Para poder ganhar mais volume. No turismo é o contrário. Quanto mais o turismo cresce, mais emprego é gerado e mais renda é distribuída para o pernambucano. Então a governadora enxerga isso, tanto é que a gente faz investimentos que nunca antes foram feitos, tanto na questão de promoção turística, na questão de obras diretamente relacionadas ao turismo. Quando a gente observa, por exemplo, fugindo um pouco aqui da região metropolitana, a requalificação do Santuário de Simbres em Pesqueira, valorizando o turismo religioso, né? A gente com 17 milhões de reais de investimento nesse santuário, que quem muitas pessoas talvez não saibam, é um dos poucos lugares do Brasil, né, que há a aparição de Nossa Senhora, né? A irmã Adélia, que presenciou esse ocorrido aí, está no processo de canonização do Vaticano. Então a gente tem que valorizar essa nossa cultura também, né, no turismo religioso. Né? A gente tem aqui investimentos na região metropolitana também, no Parque Memorial Arco Verde, né, que foi anunciado recentemente pela governadora o início da licitação para a obra de requalificação do parque, né, aí com investimentos importantes. É um equipamento da Impetu, que hoje é utilizado para alguns eventos ao longo do ano, mas sem dúvida nenhuma... Vai continuar sendo utilizado para eventos? Vai continuar sendo utilizado para eventos, mas não no tamanho que os eventos são hoje. Porque os eventos de hoje ocupam o parque inteiro. Né? No projeto que foi realizado pela Secretaria de Projetos Estratégicos, prevê uma área para eventos, mas não no tamanho que ele é hoje. Então vão ter áreas de parque, áreas sociais, né? Alguns vídeos já foram divulgados dessa requalificação. Vão ter áreas para a pessoa poder usar como churrasqueira, para fazer algum tipo de eventos. Né? Vai ter áreas de prática de esporte, né? Porque tem uma área... O parque ele é cortado pela rodovia, né? Então do lado mais para Olinda, a gente vê muitas quadras poliesportivas, quadras de tênis que vão ser requalificadas. E onde hoje tem um circo, alguns eventos, né? Também vai ter uma área de evento, porém uma área menor, certo? Mas também vai poder haver eventos de médio porte, vamos dizer assim. Hoje a gente tem eventos que ocupam todo o espaço, né? Mas que, infelizmente para o evento não vai poder mais, mas para a sociedade ele vai ter um ganho no ano. Uma entrega maior. Uma entrega maior durante o ano inteiro, né? Então são investimentos também importantes que a gente tem. E Porto de Galinhas, eu acho que o principal problema, como a gente falou, era a questão de esgotamento sanitário, como também na questão viária, né, que a gente já falou aqui de algumas intervenções que estão sendo feitas. E, obviamente, está fazendo feito agora, daqui a pouco vai ter que fazer outras coisas também. Né, que quanto mais o destino cresce, cabe ao poder público, seja ele municipal, federal e estadual, gerar infraestrutura e condições para os empresários e empreendedores desenvolverem suas atividades. Né? Então, a gente sempre vai ouvindo, né? A gente tem interlocuções diretas aí com os empreendedores da região e também com a prefeitura para a gente poder junto desenvolver cada vez mais esses nossos destinos. Bom, e aí nessa toada do turismo como desenvolvimento e na toada também do diálogo, como é que está? E eu vou arrastar a nossa conversa para a região metropolitana norte, para o litoral norte, que já teve Itamaracá como talvez, mal comparando, o que significa hoje para o turismo, Porto de Galinhas, né? Temos aí dois destinos importantes
revelados na pesquisa como preferência dos brasileiros, Fernando de Noronha, e no continente temos Porto de Galinha. Mas já tivemos Itamaracá, né, que fazia muito sucesso. E aí, como é que está o diálogo com os prefeitos? Como é que está o diálogo? Porque o senhor falou a respeito de obras, por exemplo, de infraestrutura que facilitam a mobilidade, como a PE 15. Né? E isso é importante para que as pessoas possam se deslocar para os destinos no litoral norte. Como é que está essa conversa com os prefeitos? Como é que está essa conversa ou diálogo com o setor produtivo dessa cadeia tão importante que é o turismo, para que possa também dar uma equilibrada nessa questão para a região metropolitana norte, para o litoral norte especialmente? Excelente pergunta. Só um preâmbulo aqui, você falou dessa pesquisa do Ministério do Turismo, né, que Pernambuco foi primeiro e segundo lugar dos destinos mais buscados do Brasil pelos brasileiros. O Ministério ele olha o turismo enquanto turismo interno, né? Então Fernando de Noronha foi o destino mais buscado pelos brasileiros e Porto de Galinhas o segundo. E outro dado importante pela Brastoa, que é uma associação dos operadores de viagens do Brasil, nos anos 2023 e 2024, Pernambuco foi o único estado com 2 destinos entre os 5 mais buscados, mais vendidos do Brasil. Esses aí já são vendidos mesmo. O do Ministério do Turismo são buscados. O da Brastoa nós tivemos 2 destinos dos 5 mais vendidos do Brasil. Né? Em relação ao litoral norte, Tony, a gente vem com um olhar muito sensível e faz parte do plano do governo a retomada do litoral norte, não só turística, como também de desenvolvimento econômico, né, que já vinha sendo feito, mas para a gente poder dar mais oportunidade e mais infraestrutura. A gente tem a IGR, que é a Instância de Governança da Costa Náutica Coroa do Avião, que é presidida por Ana Alves e Anelin, que é uma grande empreendedora e guerreira do litoral norte, que é do Hotel Orange, né, que fazem um trabalho brilhante no desenvolvimento dessa região. Nós temos também Mauro do Catamarã, que é um grande empresário pernambucano aí, já também mais de uma geração familiar, Mauro e Juliana, trabalhando o destino do litoral norte, né, com o receptivo do Catamarã e também com investimentos na questão da hospitalidade. Eles têm hoje lá no receptivo algumas opções de leitos, mas eles estão fazendo, tem um projeto de investimento para fazer mais um equipamento hoteleiro na região, né? E a gente sempre vem em conversas constantes para poder ver quais são os gargalos operacionais dessas operações, né? Mais especificamente com a Brasel também, a gente faz trabalhos de capacitação de mão de obra de operadores de bares e restaurantes no estado como um todo, na Brasel na Estrada, e faz parte do nosso combinado sempre fazer também no litoral norte para poder proporcionar a melhor mão de obra para esses equipamentos, né? Em relação às prefeituras, a gente tem um trabalho muito alinhado com a prefeita Elcione, professora Elcione Ramos de Igaraçu, né? Recentemente nós tivemos uma reunião do Conselho de Turismo de Pernambuco, uma reunião trimestral, foi realizada em Igaraçu, onde a gente teve a presença da prefeita da anfitriã, foi realizada lá no Catamarã, Mauro nos recebeu muito bem lá, onde a gente mostrou ações voltadas para o litoral norte. Nós tivemos lá a presença da secretária Simone Nunes Benevides, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, mostrando obras do governo do estado na região no litoral norte também, né? O prefeito Paulo Galvão Itamaracá também tem esse olhar voltado para o turismo, junto conosco, né? Ana Alves, que tem uma grande experiência no turismo, que estava antes na prefeitura de Igaraçu, agora está na prefeitura de Itamaracá, ajudando aí nessa capacitação, e a gente vem trabalhando bastante na questão porque a gente observa, Tony, que o turista, né, eles têm perfis diferentes. Então, o perfil do turista que visita Recife, Olinda, Noronha, Litoral Sul, Litoral Norte, o interior do estado, eles têm perfis diferentes, eles buscam coisas diferentes, né? Quando a gente vê, por exemplo, o turista que vai para o Litoral Sul, ele foca exclusivamente na gastronomia, no sol e mar. Quando a gente olha o turista que vai para o Litoral Norte, que também tem as duas coisas, mas o Litoral Norte tem um diferencial em relação ao Litoral Sul, dois diferenciais, que é o turismo náutico, né, que o Litoral Sul só tem em Carneiros ali, Carneiros Siriaém. No Litoral Norte tem todas as suas praias e toda a parte cultural e de tradições histórica, né? A igreja mais antiga do Brasil está em Igaraçu,
né, todas as outras questões de gastronomia, observa que a gente falou aqui da caldeirada lá de Itapsuma. Não, então são coisas que você só encontra no litoral norte. Então a gente faz um estudo do perfil do turista para poder levar esse turista para lá, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho em conjunto. Agora, obviamente, que eu sempre digo e disse isso na última reunião do Contur lá em Igaraçu, que a gente precisa e tem esse apoio, certo? Eu estou dizendo só que a gente precisa, mas a gente não é nenhuma crítica, eu estou dizendo que nós temos o apoio dos empresários, porque não adianta a gente estar fazendo todas essas ações e os empresários não estarem conosco. Não comprarem a ideia. Porque a gente vai estar jogando dinheiro fora. Claro. Então a gente só faz isso, como eu falei, nas rodadas de negócio. Então a gente observa que a própria Anelim do Hotel Orange está conosco, tem uma pousada de charme, a Ecoloar, em Igaraçu, que está sempre conosco, né? O Catamarã, que tem operações em Igaraçu, Recife e Carneiros. Juliana é a vice-presidente do Convestibular do Recife e ela está conosco, que é a irmã de Mauro Brito. Eles estão conosco sempre nas nossas ações também, são grande parceiro das nossas ações, então a gente tem que estar em conjunto. Essa transformação desse destino não sai de um dia para o outro, né? Quando a gente tiver um destino consolidado hoje, como Porto de Galinhas, é um trabalho de mais de 40 anos. Né? E como você falou, Itamaracá sempre foi essa pérola que foi trabalhada durante muito tempo. E depois, por razões aqui que a gente não consegue escolher só uma dessas razões, por diversas razões, né, ele foi ficando um pouco parado e outros destinos crescendo. Então tem que ter uma união, principalmente dos empresários, com o apoio do poder público para que essa retomada seja constante e perene, para que um dia ela volte. Eu não tenho dúvida que ela vai voltar, porque quem visita o Litoral Norte vê suas belezas e cada vez que você vai lá, você fica mais impressionado ainda. Né? Nessa reunião do Contur especificamente, eu estava indo para lá de manhã, teve um acidente em Abreu Lima e o Waze mandou ir para Maria Farinha e pegar a balsa. Então você chega no mesmo lugar por outra visão e você diz, meu amigo, isso aqui parece Miami. Né? As casas lá com os pias, cada um com pia, os barcos ancorados. Né? É um negócio muito mais bonito que toda vez que você vai, você se impressiona. Né? Então a gente observa isso e não tenho dúvida, Tony, que com o governo Raquel Lira, os empresários da região que estão unidos em prol do desenvolvimento, né? E que a gente consiga atrair novos investidores para aquela região, a gente precisa de uma âncora. A gente tem hoje a gente até tem um quantitativo de operações de hotéis e pousadas interessante. Mas quando você olha o tamanho desses empreendimentos, eles não representam tanto na questão de oferta de leito. Né? Então a gente precisa trazer uma âncora para a região, para o litoral norte. Né? A gente tem aí empresários que acreditam muito nessa região, como eu já falei aqui, Anelim e Mauro, e também Avelar Loureiro, da CLF, que tem projetos de desenvolvimento turístico importantes também em Paulista. Né? Então eu não tenho dúvida que todo mundo junto, que conta com o apoio do Estado, da governadora Raquel Lira, das prefeituras também do Litoral Norte, do prefeito Ramos de Paulista, da prefeita Alcione, do prefeito Paulo Galvão, principalmente eu falando desses três que são ali, os três destinos, mas todos os prefeitos, a prefeita Mirella que também dá uma valorização muito grande para a questão cultural e turística de Olinda, né? A secretaria sempre está conosco, né? Mandar um agradecimento aqui à prefeita. Ela que inclusive disse que Olinda é a entrada para a região metropolitana norte. Né? É o portal. A prefeita investe no turismo, a secretária Gabriela está sempre conosco, a secretária executiva Ayane também nas nossas ações, acredita no nosso modelo de gestão à frente da Impetu, então a gente está sempre junto nesses eventos. Tem uma questão, presidente, Tony, para quem está nos acompanhando também, que é o Recife. É esse carro-chefe, a capital do estado, e nós acompanhamos sempre muitas informações a respeito do aeroporto do Recife, por exemplo. Um dos mais movimentados do Nordeste, se não o mais movimentado, um aeroporto referência. Mas as informações que a gente tem com o passar do tempo é que as pessoas param no Recife, mas não ficam no Recife enquanto destino turístico. Quem vai ao aeroporto já vê as vans, os carros esperando para levar as pessoas para os destinos. O turista, ele vai para outro ponto e depois ele pega 1-2 dias do seu período curtindo Pernambuco e vai conhecer a região central do Recife, Marco Zero, enfim, os endereços que a gente conhece. Agora, a questão é, como também fomentar Recife? Como estão esses diálogos com a prefeitura, por exemplo? Como fazer com que o turista fique no Recife e venha para ver Recife, especialmente? E aí eu já acrescento mais uma outra questão, presidente. O assunto tubarão ainda
afasta o turista do Recife, da região metropolitana? Tony? Bom, e aí me permita, na mesma questão, colocar um espaço que talvez o Recife esteja ocupando, que é importante também no que diz respeito ao turismo, que é o de negócios. Sim. Né? Então, eu queria que o senhor falasse da importância disso para a região metropolitana, para o Estado, e o quanto o Recife ele é importante nessa questão. Perfeitamente. Falando do aeroporto de Guararapes, né, a gente tem o maior aeroporto do Norte-Nordeste, é o quinto aeroporto do país. A gente tem uma movimentação, ano passado, de 9 milhões e 600 mil passageiros descendo no aeroporto dos Guararapes. Esse ano vai chegar próximo de 10 milhões de passageiros, recorde histórico nos últimos 2 anos, e esse ano também vai ser. Vocês terem uma ideia, o aeroporto de Salvador movimentou ano passado menos de 7 milhões de passageiros, e o de Fortaleza, 5 milhões de passageiros. Pernambuco o aeroporto de Guararapes tem, em média, ano, 36 destinos nacionais, Salvador 27, Fortaleza 16. E quando a gente fala de destinos internacionais, Pernambuco tem 10 destinos internacionais, Salvador 8 e Fortaleza entre 5 e 6. Então isso mostra a força do aeroporto de Pernambuco e até me surpreende às vezes quando as pessoas, às vezes até sem informação, nos compara com outros destinos do Norte e Nordeste. Felizmente, na verdade, para a gente não tem nem comparação. Né? Pernambuco é o portão de entrada do Nordeste, seja nacional, seja internacional. Né? Recife, de fato, a gente tem um olhar especial pela nossa capital. O Tubarão, obviamente, afasta, né? Mas a gente observa e vem trabalhando que o turista que vem para Recife, ele não é o turista que quer sol e mar. O turista que vem para Recife, que queira sol e mar também, ele vai visitar nosso litoral. Quando a gente observa Salvador e Fortaleza, especificamente essas capitais, e Maceió, as capitais são os destinos desses estados. Os principais destinos turísticos da Bahia, do Ceará e de Alagoas são as capitais. No nosso não é. O nosso é Porto de Galinhas e Fernando de Noronha. Então a gente tem que tratar o turista, como eu falei antes, entender o perfil do turista. Sim, claro. O perfil que vem para cá, óbvio que ele está no hotel à beira-mar, no hotel próximo da praia, ele vai querer a praia, obviamente. Mas não é um turista que busca a praia. O turista que vem para cá, como o Tony falou, é um turista corporativo. Recife é um grande centro comercial do Brasil, né? Tecnológico, é o segundo maior do país depois de São Paulo. A gente tem aí indústrias na região, no litoral norte e no litoral sul também, que o pessoal se hospeda aqui na região metropolitana. Então a gente observa que o turista que vem para cá é um turista que tem um apelo cultural muito mais forte. Né? Então a gente tem que mostrar para esse turista o potencial turístico de cultura dos nossos museus, da nossa gastronomia. A gente tem um polo médico muito importante no Brasil, o segundo maior polo médico do Brasil, depois de São Paulo também. Então a gente tem que tratar o turista que vai vir fazer um tratamento médico, ele é um turista que está mais debilitado, vamos dizer assim. Né? O paciente vai estar mais debilitado, os teus acompanhantes não. Mas tem que dar opções para ele passear e ver a cultura pernambucana. Né? Fazer questões culturais, não só de cultura que eu falo, de museu, mas como também a cultura das nossas raízes e tradições. Então a gente faz esse trabalho de divulgação. Né? A gente divulgou recentemente, numa etapa do nosso roadshow em Santiago do Chile, está aí nas redes sociais da Impetu, impetu.pe. A gente faz um vídeo lá com o operador baiano, da operadora Itaparica, que vende, que os agentes de viagens internacionais compram através desse operador, que a gente chama de Incoming, um vídeo dele numa rodada de negócio, em uma negociação, em uma mesa que ele sentou, ele vendeu 10 pacotes para Pernambuco de 10 dias. E ele diz lá que desses 10 dias, 4 dias, dos 4, 2 são em Recife, 2 são em Olinda. Isso mostra o trabalho que ele vem fazendo junto com o Convention Bureau do Recife, né, presidido aqui pela hoteleira Carol Oliveira, que é entusiasta do turismo, da região metropolitana também. Né? Então a gente faz com que esse turista ele observe o Museu Cais de Sertão, o Instituto Ricardo Brenan, né? Ali o Museu de Arte, o Museu de Pernambuco. A gente vê a Rua do Bom Jesus, a Praça do Arsenal, movimentar ações aqui na região metropolitana, como o Mar de Gras, que é o Carnaval de Nova Orleans, que vai funcionar agora em outubro, com apoio do governo do estado, na região do Recife Antigo. A gente fazer ações de promoção turística, por exemplo, agora na regata Recife Fernando de Noronha, na Refeno. A gente tem ações de promoção turística também aqui no Marco Zero, promovendo e divulgando nossos destinos, nossos atrativos aqui na região
região metropolitana. Então a gente tem que aproveitar também, Tony, que o turista corporativo que vem para cá, ele tem um calendário cultural no final de semana de teatros e peças e espetáculos que vem se fomentando muito, tanto no Teatro do Rio Mar, quanto no Teatro do Centro de Convenções, no Teatro do Guararapes, que vem com a agenda extensa de shows no Classic Hall, né? Então a gente tem shows aí de Caetano Veloso, diversos outros shows aqui agora que eu não estou me lembrando, mas shows importantes que movimentam toda a região Nordeste para vir nos visitar, né? Então há muita gente que fala, a gente não tem show internacional. De fato, o Norte-Nordeste está com pouco show internacional. Porque às vezes não é prestigiado, né? Porque a estrutura logística é muito cara para trazer uma banda dessa. Então eles preferem abrir mais um dia em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque vai lotar do mesmo jeito, do que vir para cá. Então a gente consegue captar shows nacionais de lendas da nossa música para cá. Então tudo isso faz com que o turista que venha para cá trabalhar durante a semana fique nos finais de semana. Para a gente fechar já, presidente, esse diálogo com a Prefeitura do Recife está afinado? Porque, ok, nós entendemos que esse turismo empresarial é importante, mas precisa se desenvolver mais atrativos para que a pessoa permaneça e que leve, não é? Venda esse destino, porque eu escuto muito assim, Tony. Nossa, eu fui conhecer Recife, eu não imaginava que tinha tantos atrativos assim. Eu não imaginava que fosse tão legal. Então, vender essa ideia. Aí eu lhe pergunto, presidente, esse diálogo, esse contato com a Prefeitura do Recife está afinado? Porque, por exemplo, você pega uma ponte giratória que está fechada há tanto tempo, que é um caminho para ir ao Marco Zero. Como fazer com que esses gargalos também sejam resolvidos para deixar a cidade mais atrativa, mais bonita, mais convidativa? A Impetur está de portas abertas para a Secretaria de Turismo do Recife, para a Prefeitura do Recife, para a gente debater em conjunto o desenvolvimento turístico da nossa capital. Eu estou afastado das minhas atividades econômicas e empresariais hoje, tenho operações em Recife e também estou aberto a qualquer tratativa da Prefeitura do Recife para a gente poder desenvolver. Já me coloquei à disposição desde o início da gestão, né? A gente tem um apoio muito grande do Convention Bureau do Recife e dizer que a gente está de portas abertas, eu não olho bandeira partidária quando a gente fala de turismo em Pernambuco. Então eu estou sempre à disposição para a gente conversar e as ordens para a gente poder construir políticas públicas interessantes e pertinentes para a nossa capital. É muito necessário, Tony. Eu já vou agradecendo, mas se você tiver alguma questão ao presidente, ainda temos tempo. Bom, é somente ainda insistindo nessa questão com o pouco tempo que a gente tem ainda, sobre a importância que tem na pauta da Impetur essa questão do turismo de negócios. A gente trabalha muito, Tony, que há muito tempo não se tratava aqui o turismo que a gente chama de MICE, o turismo corporativo, que você fala do turismo de negócio, o turismo de MICE, que a gente voltou a participar, Pernambuco há muitos anos não participava de eventos MICE, a gente voltou a participar em conjunto com a ABRAP e a UBRAF, que são as associações de feiras e eventos e de shows também. Mencionar aqui a parceria com Tatiana Menezes, que também é do Recife Expo Center. Então a gente participa dessas feiras nacionais para captação de eventos. A gente participa da Experience Expo em dezembro desse ano também, que é a principal feira de mais de negócios. E nesse segundo semestre, a gente tem o maior calendário turístico de feiras e eventos do nosso estado. A gente vem observando aí os hotéis cheios no segundo semestre. E são trabalhos como esse que a gente faz para captar congressos, captar feiras. A gente traz esse ano, depois de 8 anos, uma feira que iniciou-se em Pernambuco e volta depois de 8 anos para cá, que é a Confut Nordeste, vai ser realizada em dezembro no Recife Expo Center, com a feira fala de negócios de futebol, né? Então gramado, iluminação, todo tipo de negócio que roda aqui nesse segmento econômico tão rico que é hoje o futebol brasileiro. Então, depois de 8 anos, essa feira volta para Pernambuco, a gente traz congressos de médicos para cá depois de muito tempo. Então, com a requalificação do Centro de Convenções de Pernambuco na concessão da CID Consórcios e desse novo espaço do Recife Expo Center e outros equipamentos que podem receber feiras, a gente trabalha muito isso, e isso é turismo de negócio, né? A gente é focado nisso também, e a gente, como eu falei, todo o trade turístico, eu represento todas as associações turísticas que fazem parte do nosso estado, eu tive a honra e a responsabilidade de representá-los. Então a gente está aberto a todos, a gente conversa com todos, e obviamente a gente vai dividindo as ações com todo mundo, né? Então a gente está sempre aberto para poder captar cada vez mais eventos, né? O turismo de negócios, como você falou, é muito importante para a nossa capital, principalmente, para
para que a gente possa estender essa ocupação hoteleira e que as pessoas passem a visitar os bares, restaurantes e os nossos museus todos, para a gente poder cada vez mais fomentar o turismo em Recife. Eduardo Lóio, presidente da Impetura, obrigada pela participação no Giro Metropolitano e até a próxima oportunidade. Que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para mostrar o que o governo Raquel Lira e a Impetura vem fazendo para o turismo de Pernambuco. Tânia Araújo, prazer, até a próxima. Um prazer meu. Presidente, obrigado pela presença. E Natália, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar batendo papo aqui, falando do que é importante para quem vive, para quem circula, para quem passeia e para quem vem fazer negócios na região metropolitana do Recife. Muito bem. Para você que acompanhou mais um programa, até o próximo sábado.